Bom dia, vamos aguardar um pouquinho, o pessoal vai acessando a nossa página do Facebook. Já estamos com a minha colega Edilaine Casaletti, a minha convidada nessa live de hoje, que trata de um tema fundamental: o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, valorização da vida. Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento? Quantas pessoas estão tristes? Quantas pessoas estão enfrentando crises? E, às vezes, desanimando diante das demandas que a vida traz, desanimando diante das crises que, de certa forma, ocorrem e são inevitáveis. Eu quero agradecer a você, Edilaine, por ter aceitado este convite de discutir comigo este tema, valorização da vida, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Olha, o Sidney já está participando. Bom dia, professor Sidney, que bom poder vê-lo aí, participando da nossa live. Gosto muito dos seus comentários, gosto muito quando as pessoas participam, e vocês podem também aproveitar este momento e fazer algumas perguntas, lançar alguns comentários, que nós estaremos à disposição, e a psicóloga Edilaine também estará a postos para refletir, compartilhar as ideias que ela tem enquanto pessoa, enquanto profissional. Bom dia, Edilaine, seja muito bem-vinda. Dê um olá para os nossos queridos amigos da página do Face, do Instagram, enfim, das pessoas que de alguma forma vão ter acesso à nossa reflexão. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Clayton, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu que agradeço imensamente o convite. Eu acompanho as lives aí das terças-feiras. Parabéns, né? Preciso te parabenizar por essa iniciativa de estar toda semana trazendo algum conteúdo importante de relevância social, né? Onde as pessoas têm a oportunidade de estar recebendo, né? Tanto apoio quanto conhecimento diante das dificuldades que a gente vem enfrentando. Então, bom dia a todos, que a gente tenha um bom tempo aqui de discussão nessa meia hora, e sejam todos bem-vindos a essa nossa conversa. Que bom, Edilaine, eu fico muito orgulhoso pela pessoa que você é, pelo trabalho que você faz e pela luta pela vida que você, enquanto profissional, também empreende nas suas atividades, na tua vida pessoal também, familiar. Bom dia, Sandra! Sandra de Oliveira, querida, sempre participando. Professor Ney Carvalho, muito bem-vindo. Temos várias pessoas aí. E, Edilaine, como é um bate-papo, é uma troca de informações, a gente sempre vai dar um oi para as pessoas que estão participando. Tem algumas que gostam de interagir e outras que gostam de ouvir. Então, a gente respeita as opiniões e já coloca essas opiniões para que as pessoas possam compartilhar. Edilaine, a vida não anda muito fácil. Não anda muito fácil, nós estamos vivendo uma fase difícil. Bom dia, Rafaela, nossa querida aluna Rafaela, sempre participando, sempre motivando, sempre pensando positivo, né, Rafa? Que bom. E a vida, como eu dizia, Edilaine, não anda muito fácil. As crises, as dificuldades ocorrem e muitas pessoas não têm resiliência, não têm estrutura e às vezes não tem apoio para dar conta disso. Eu gostaria muito que você comentasse sobre esse momento, sobre a vida, sobre as dificuldades que estamos vivendo e os pensamentos ruins que por vezes aparecem, muitas vezes, na nossa cabeça. Edilaine? Então, Clayton, essa ideia de que a vida não está sendo fácil, né, ela já vem de um bom tempo, né, e agora a gente tem essa intensificação da dificuldade da existência com a pandemia, né. Nós vivemos numa época onde... Eu estava pensando hoje de manhã sobre isso, sobre o porquê que nós estamos com tanta dificuldade ultimamente em gerir as nossas emoções, né, e por conta de ter dificuldade em fazer a gestão das emoções, a gente também está tendo dificuldade em ensinar para as crianças isso, né? Então a gente está formando um ciclo vicioso de dificuldades de enfrentamento de situações que muitas vezes é cotidiano, é rotineira, é natural da vida, né? Com a vinda da pandemia, é óbvio que isso tem dificultado ainda mais, porque as pessoas estão tendo que enfrentar e se adaptar a situações que não estavam acostumadas, né? Então, aquilo que já era difícil,
acaba sendo agregado aí situações ainda mais complexas, principalmente nas relações interpessoais, nos conflitos familiares e de relacionamento com filhos, né? E da própria gestão das emoções. A gente não aprendeu, nessa geração de adultos hoje, não aprendeu a fazer a gestão das emoções. Nós estamos tentando ensinar essa nova geração que vem agora a fazer a gestão, a conseguir gerir essas emoções e enfrentar essas situações de uma maneira mais positiva, e que esses pensamentos automáticos e negativos, eles sejam enfrentados e interpretados de uma maneira que seja de aprendizado, de enfrentamento mesmo, de evolução, né? Então eu vejo que, claro, a pandemia facilitou muito o sofrimento, né? intensificou as dificuldades, porém eu acho que ainda ela trouxe mais aprendizado para muita gente do que necessariamente um aumento de problemas, né? Claro que nós temos aí vamos reservar as proporções aqui, né, de aumento de violência, de uso de drogas e álcool, né, que a pandemia também proporcionou, mas também proporcionou que as pessoas enxergassem isso. Por isso eu digo aprendizado, né, porque enquanto estava solto o problema, né, ele era mais difícil de ser visualizado. Agora a gente está enxergando não só o aumento, como a ocorrência mesmo, que antes a gente parecia vendar os olhos, né? Na realidade, Edilaine, nós conseguimos aproveitar uma crise e resolver algumas questões, ressignificar algumas ações, alguns pensamentos, enfim. Porém, algumas pessoas sofrem em demasia e acabam não encontrando nem recursos pessoais e nem recursos grupais, na sociedade, na família, para dar conta disso. E acabam pensando mesmo em acabar com a própria vida. Sim. Nós chamamos isso de ideação suicida, isso é bem comum. As pessoas acabam pensando em evitar o sofrimento, quando, na verdade, a eliminação desse sofrimento acaba prejudicando a própria autoestima, a própria consciência de autovalor, e muitas pessoas acabam tentando, inclusive, eliminar o sofrimento, eliminando a própria vida. E o que leva uma pessoa a pensar em suicídio, Edilaine? O que leva uma pessoa a essa atitude desesperada de tentar eliminar o próprio sofrimento? Gostaria que você comentasse isso. Deixa eu ver se tem mais algumas pessoas aqui participando. Eu vi várias pessoas, eu vi a Lia Menoncin, eu vi a Carla Mari, eu vi a Denise Camargo, sejam muito bem-vindas. A Lia Menoncin, a Leandra estudou comigo, nós fizemos magistério juntos. Olha só. Um beijo, Leandra, lá em Tangará, mas ela mora em outra cidade no momento. Ela é uma professora também e trabalha na educação. Edilaine, o que leva uma pessoa a pensar em morrer? Então, são vários os fatores, né? A gente sabe que os problemas, de forma geral, são multifatoriais, né? E a ideação suicida também é multifatorial. Mas nós temos aí 90% dos casos de ideação e tentativa de suicídio que são decorrentes de transtornos mentais, né? Então, 10% só deles é que podem... Isso é uma estatística da Organização Mundial da Saúde, né? Então, a gente pensa de maneira global. Mas, então, a grande maioria das pessoas que tem ideação, planejamento, ou mesmo só um pensamento de morte, o pensamento de morte ele é natural, né? O pensamento de morte ele faz parte da vida humana e é diferente de ideação suicida. Pensar em morrer é uma coisa, ideação suicida é pensar em fazer algo contra si para que essa morte aconteça, né? Então, a ideação, o planejamento e a tentativa, elas, na grande maioria das vezes, são decorrência de um transtorno mental, seja ele leve ou grave, né? Não é porque tem a ideação suicida que é um transtorno mental grave. Pode ser uma depressão leve a moderada. A depressão é uma das principais causas, né, da ideação do pensamento suicida. Mas, claro, nós temos aí na infância e na adolescência, como causa de pensamento suicida, a impulsividade, a dificuldade no grupo primário de apoio, né, de encontrar uma rede de apoio para diminuir a dor, né, para tentar expor o sofrimento, a angústia. O preconceito pelas doenças mentais, o preconceito relacionado às doenças mentais ou ao sofrimento psicológico, que nem necessariamente
é uma doença mental, né, só o sofrimento psicológico, o preconceito com relação ao sofrimento psicológico, eu vejo que hoje é uma das principais causas em adolescentes do pensamento suicida, porque muitos deles não se sentem seguros de informar o que estão sentindo, porque vão ser julgados. Por exemplo, isso é frescura, isso é coisa de gay, seja macho, não é assim que a gente escuta? Enfrente esse problema feito homem, ou menina, para de mimimi, né? Isso daí tem problema muito maior que isso, né? Olha tua casa, tua família, teu emprego, teus filhos, né? Esse tipo de julgamento, ele não ajuda o indivíduo que está descrente da vida, que não consegue ter esperança no dia de amanhã, né? A ideia de suicídio é uma falta de esperança, de acreditar que eu não vou mais conseguir dar conta dessa dor que eu sinto e que ninguém me entende, né? Então, claro, como eu falei, é multifatorial, mas tem alguns fatores bem específicos, como essa dificuldade no apoio nessa rede primária ou secundária de apoio, que é a família, os amigos, as pessoas nas quais a gente, né, confia e poderia estar confiando a dor, o sofrimento, obviamente um dos principais fatores da ideação suicida, né? A meu ver, como profissional. Ótimo, muito bem colocado pela sua parte em relação a essa rede de apoio, inclusive também esses pensamentos que, de certa forma, as pessoas têm dificuldade de lidar e acabam pensando numa estratégia que aparentemente parece mais fácil para acabar com o sofrimento. Um beijo para Liane Capelin, Everton Teles, gente querida, a Suilita refletindo com a gente. Nós temos o professor Wilson Meirelles, nós temos a Esther Ferreira, também refletindo, a Cleide Alves, também está conosco, a professora, psicopedagoga, refletindo, ela também atua nesse trabalho de prevenção e acompanhamento de crianças e adolescentes que têm ideações suicidas ou que de alguma forma pensaram em suicídio. Edilaine, nós sabemos que existem políticas públicas que podem ajudar as pessoas que porventura estejam passando por dificuldades, que claro, além do transtorno possivelmente ocorrido, foi agravado com a situação da pandemia, mas é uma oportunidade de olhar para a nossa vida de uma forma muito mais clara, objetiva, e procurar ajuda quando essas situações ocorrem. Quais estratégias nós podemos orientar a comunidade para que procure ajuda, onde procurar, de que forma procurar, e por que é importante socializar esses sentimentos negativos? Então, com relação à rede pública, né, de apoio às tentativas de suicídio, a gente tem a porta de entrada de qualquer tipo de demanda, né? O principal passo é a gente cuidar com a estereotipia, com o preconceito, né? Porque se você tem uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um desconforto abdominal, enfim, você vai para a unidade de saúde, você vai para o postinho de saúde do teu bairro, né? Ou para um médico de confiança, um clínico geral, enfim. Quando nós temos um desconforto emocional, psicológico, a primeira coisa, eu não vou procurar ajuda, o que vão pensar de mim? Não, né? A unidade de saúde, ela está preparada e apta para receber todas as demandas a nível biopsicossocial, né? Então, é ali que eu posso procurar a minha primeira ajuda. E muitas vezes não é a pessoa que vai procurar, é alguém que vai procurar por ela, porque está preocupado, né? É nesse sentido que nós devemos encorajar as pessoas que ouçam, que escutem, que procurem ajuda, mas que sejam capazes de ouvir a demanda do outro. Eu tenho um vizinho, um amigo que está relatando que parece que a vida não faz sentido, que é um peso para as pessoas das quais convive, que se não existisse seria melhor para todo mundo. Dá atenção para isso. Ou se realmente não tem essa fala, mas uma fala de desesperança, de tristeza, eu acho que o meu amigo está com depressão. Abre os ouvidos, né? Abre os ouvidos sem julgamento. Sabe que tem uma coisa que minha avó falava que eu nunca esqueço. Ela dizia o seguinte, que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então é sinal que nós devemos ouvir mais do que falar, senão ele teria dado 2 bocas e um ouvido, né? Então é realmente nesse sentido. Ouça sem julgamentos e sem emitir opinião,
sabe? Ouça abertamente, para que a pessoa se sinta capaz de se sentir acolhida, né? E aí você orienta, ó, vamos procurar, eu te ajudo, vamos procurar um auxílio profissional. Esse auxílio profissional pode ser a porta de entrada, que é a unidade básica de saúde. Se não, não, lá no postinho de saúde eu conheço a fulana, o que ela vai pensar, né? Eu ainda não consegui quebrar esse gesto do preconceito, você pode procurar qualquer outro lugar, né? Pode procurar uma igreja, pode procurar um CAPS, pode procurar um agente de saúde, você pode procurar qualquer pessoa que você consiga confiar o teu sentimento, né? Então, acho que a rede de apoio a esse tipo de demanda, ela é vasta, ela é ampla, tem muitas pessoas que podem ajudar, porém, tem muitas que não estão capacitadas a ouvir, a ajudar, né? Eu até comentava com vocês logo cedo que o suicídio é um tema que é difícil de falar e é difícil de ouvir, né? Algumas pessoas não estão capacitadas para ouvir, né? Porque vão emitir julgamentos e opiniões que não vão ajudar, como os exemplos que eu dei agora há pouco, né? De, para de mimimi, olha você aí, loira, linda, de olho azul, querendo se matar, rica, né? Então, são tipos de julgamento e de opiniões que são dadas que não ajudam o indivíduo que está sofrendo. Então, acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta, Clayton, mas eu acredito que essa rede de apoio, ela é ampla, né? Sim, Edilane, eu concordo plenamente contigo. Essa questão ligada à socialização, ligada a explanar o que a gente está sentindo, a questão da inteligência emocional, que é fundamental, e creio eu, a Júlia Cesarniak, que está acompanhando, nós temos também aí mais um colega, o Christian Minerato, querido, muito bem-vindo, que bom poder ter você na nossa live refletindo também. Claro que o tema às vezes é pesado, Edilane, como você diz, difícil de falar, difícil de ouvir, mas é um tema que nós precisamos, principalmente no mês de setembro, discutir, porque nós temos um número grande de pessoas que tiram a própria vida no mundo todo. Nós temos muitas pessoas que, além de ter a ideação suicida, que é o pensar em morrer e criar uma estratégia para isso, nós temos muitas pessoas que tentam suicídio e nós temos muitas que cometem o suicídio, que levam a cabo. Realmente, isso é uma tragédia não só para a família, como para toda a comunidade também. Em termos de números, Edilane, em termos de incidência do suicídio no mundo, na sociedade em geral, os números refletem a nossa preocupação em relação a isso, Edilane? Então, os números, eles são aquém da nossa preocupação, né? Tendo em vista que o suicídio, ele é subnotificado. Né? Então, isso significa que muitas tentativas de suicídio nem chegam ao conhecimento dos profissionais. Então, o que nós temos hoje de estatística da Organização Mundial da Saúde é que a 40 segundos uma pessoa comete suicídio, não tenta, comete, efetivo suicídio. Se a gente for fazer as contas, se a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, nós temos no ano 800 mil pessoas que cometem suicídio no ano, no mundo todo. Né? E pensando que é subnotificado, esse número ele é muito maior do que a estatística. Isso é muito preocupante. Né? E também levando em consideração que 90% dos casos de suicídio eles podem ser evitados. Né? Então, olha só, 720 mil pessoas poderiam ser salvas por ano. Né? Então, para pensar o que isso significa. Se 90% dos casos de suicídio são decorrências de transtorno mental é uma doença que é diagnosticável, é tratável, algumas curáveis, outras crônicas, mas com controle, com tratamento, é porque 90% poderiam ser evitados. Né? Só que existe um mito, Clayton, né, para todo o pessoal aqui, quem sabe se nos comentários aí alguém já passou por isso ou pensa dessa forma, é importante a gente discutir. Tem um mito muito, muito importante de discutirmos sobre o suicídio, que é quem quer se matar não fala, não avisa. Né? A gente ouve muito isso. Não, essa daí vive falando que vai se matar. Que vai se matar o quê? Não vai, porque quem se mata não fala, não avisa.
né? A gente tem uma estatística também da Organização Mundial da Saúde que de 50% a 70% das pessoas que se suicidam, elas avisaram antes. E as que não avisaram, elas deram sinais. Elas deram alguns sinais de que não estavam bem, estavam desesperançosos e que existia aí um risco de suicídio. Então, esses dados que você me perguntou me assustam e, ao mesmo tempo, me assustam mais por serem subnotificados. E se esse pensamento e esse mito de quem se mata não avisa, ele ainda é presente, muito presente na nossa sociedade, isso nos assusta ainda mais, né? Olha, Edilane, esses números que você traz são números que retratam além da nossa preocupação em relação ao Setembro Amarelo. Falar da vida é importante todos os dias, em todos os momentos, na família, na escola, na comunidade, na live, na igreja, em qualquer lugar. Porque a gente não pode julgar as pessoas que de alguma forma perderam a esperança e que tentaram suicídio ou que levaram a cabo essa questão, porque o sofrimento é único, cada pessoa sente o sofrimento de uma forma e cada um sabe as dificuldades que enfrenta e os transtornos mentais que também tem. E nós sabemos que o suicídio, ele sempre inicia num processo de instalação de algum transtorno mental, na maioria, e a depressão é bastante acentuada nesses casos. Então, eu também andei buscando algumas estatísticas, 60% das pessoas que tentaram suicídio já tiveram episódios depressivos. E em torno de 90% tem algum tipo de transtorno mental. E a gente sabe que a depressão tem tratamento, outros transtornos também tem, e é muito importante encaminhar, ajudar, orientar, para que a pessoa fique segura e possa sim procurar ajuda. Não é vergonhoso procurar ajuda, tem uma rede toda de apoio, alguém de alguma forma vai conseguir ajudar e conseguirá encaminhar a pessoa para que seja ouvida e orientada, medicada, atendida, enfim, por equipes multiprofissionais que existem em todas as comunidades, em todos os municípios. Mas, como você dizia, os sinais aparecem, as pessoas comentam, as pessoas dão esse sinal, e a leitura desse sinal é que às vezes não é bem feita. E muitas pessoas poderiam ter suas vidas preservadas se nós pudéssemos trabalhar com prevenção. Edilane, você sabe que as nossas lives são de 30 minutos, são lives objetivas, focais, para que as pessoas possam refletir e buscar cada vez mais ajuda. Vamos ver alguns comentários, deixa eu ver, nós temos a Sueli, que disse que é muito difícil, e vai escutar mesmo, porque se eu não estou preparado para lidar, eu tenho que escutar e encaminhar. Bom dia, Débora Juliana, que Olha, bom. Débora! Débora se formou comigo. Sim, aí está a Débora bonita, participando, ajudando. Rita também está aí conosco, querida. Muito bem. Nós temos também a participação da Priscila Rodrigues. A Priscila diz, Edilane, infelizmente para muitos é mais cômodo fechar os olhos e criticar. Muito triste. E ela diz que é muito bom ouvir. Por que é bom ouvir? Porque nós também temos uma vida, né, Edilane? Nós também queremos que a nossa família valorize a própria vida e tenha, de certa forma, felicidade. Que a gente nasceu para ser feliz, para construir coisas boas. E julgar não é uma atitude positiva. Na verdade, você mesma nos colocou que não ajuda em nada. Eu gostaria que você deixasse, para nós irmos finalizando a nossa live de hoje, um recado, algumas dicas, algumas orientações bem pontuais, no sentido de que todos possam propagar essa informação e ajudar as pessoas que estão sofrendo. Zelita, bom dia, seja muito bem-vinda. Edilane, o que a gente pode deixar como mensagem, além de tudo que você refletiu de forma muito pontual? Sim. Clayton, antes de eu colocar umas dicas, eu quero falar rapidinho aqui sobre o Setembro Amarelo, que você pediu para eu falar. O Setembro Amarelo, porque tem a ver com as dicas de como identificar sinais. O Setembro Amarelo, ele no Brasil é desde 2015, né? Que a gente tem um mês aí, não é só, como você falou, não é só em setembro que se sofre, né? Mas pelo menos é um mês para se falar, para ajudar o povo a se conscientizar sobre esse problema. Mas eu queria falar sobre a cor. Por que o amarelo? Né? Por que o amarelo é a cor do Setembro de Prevenção do Suicídio? Não é só porque o amarelo, lá na gestão das emoções, é caracterizado pela alegria, né? Que o amarelo significa alegria. Não é isso. É porque em 2000 não me lembro que ano que foi agora, deixa eu ver se eu anotei aqui.
Não lembro, mas lá nos Estados Unidos, um menino de 17 anos, ele se suicidou no seu Mustang amarelo, Mustang 68 amarelo. E no enterro dele, os pais distribuíram para as pessoas fitinhas amarelas, que eles achavam que caracterizava a esperança, né? Fitinhas amarelas com dicas de como cuidar das pessoas que estão próximas de você, de como identificar se alguém está sofrendo e pode estar pensando em suicídio, os pais desse menino. Então, é por isso que surgiu o amarelo, né? E daí essa cor para o mês de conscientização. Então, ali, essas dicas que esses pais colocaram na época, é aquilo que a gente utiliza até hoje na orientação de familiares e na prevenção do suicídio, né? Primeiro, não se culpe por sofrer, né? Não se culpe por ter um transtorno mental ou por procurar ajuda por uma depressão ou por qualquer outro problema. Lembre que o teu corpo não faz parte só da função física. O teu corpo é um conjunto de junções, de possibilidades e de funções, né? Funções mentais e funções orgânicas. Então, se você adoece de funções mentais, você também precisa e deve procurar ajuda, merece essa ajuda. E tem quem pode te ajudar, né? Sempre vai ter uma pessoa que vai poder te ajudar. Agora, algumas dicas para quem está convivendo com pessoas que talvez tenham ideação suicida ou que gostariam de estar ajudando. As pessoas que passam por muito tempo, por exemplo, muitas semanas tristes, né, ou não querem sair muito da cama, parece que relatam que o mundo parece cinza, que não tem cor, né, uma tristeza profunda e constante. Tem algumas pessoas que avisam, por exemplo, doando objetos de valor. Né? Você percebe que a pessoa está muito triste, de repente ela está doando aquele objeto de valor dela para alguém, como se ela estivesse se despedindo. Né? Isso é um fator também de observação e de cuidado. Crianças e adolescentes muito ansiosos, muito impulsivos, com dificuldade de resolver problemas de adolescência. Né? Vítimas, né? Se você sabe que tem uma criança, um adolescente, um adulto vítima de violência, é um risco. Uso de drogas é um dos principais riscos de suicídio. A pessoa acha que não tem saída daquela situação, não tem problema, tem um problema que não está conseguindo resolver. Sempre tem. Se é um problema, sempre tem solução. Sempre tem. Nós, às vezes, não conseguimos encontrar, porque estamos sofrendo tanto, o indivíduo está sofrendo tanto que ele não consegue ver aonde está o problema. Né? A gente vem olhando de fora, às vezes consegue enxergar, a pessoa chega e diz, meu Deus, como que eu nunca pensei nisso? Né? Como que eu nunca observei isso? Então, uma dica muito importante, Clayton, para todo mundo que está ouvindo e para nós mesmos, né? É possível sim. Né? Não é só a tua vida tem valor, isso já é martelado todo dia, a gente sabe, a vida de todo mundo tem valor. Mas o teu sofrimento é possível de ser enfrentado, só não enfrenta sozinho. Não tenta enfrentar sozinho, que vai ser mais difícil, né? E talvez você não consiga, porque nem tudo a gente consegue sozinho, né? A grande maioria das coisas a gente precisa de apoio de alguém e nós estamos aqui para ajudar, né? Nós e um monte de outras pessoas por aí. E se você ouvir um julgamento, né? Usa um filtro, uma peneira, que é difícil, né? Para a pessoa que já está sofrendo ouvir um julgamento. Mas procura ajuda profissional, procura ajuda de quem você confia. E quem for ajudar, quem for ouvir, ouça sem julgamentos e sem opiniões. Simplesmente ouça. Né? Lembra dos 2 ouvidos e uma boca. Não é verdade? Verdade, Edilane. Nossa, que interessante podermos socializar isso com a comunidade, porque essas nossas lives acabam atingindo um número grande de pessoas que acabam assistindo depois, em outros horários, enfim. A Débora Juliana comenta que muitas vezes uma pessoa confiou a você falar sobre o pensamento relativo à morte, e culturalmente ainda ela vê que pessoas dizem que cão que ladra não morde, e que não faz, como você havia dito, né? Mas não dá para acreditar nisso, porque a gente sabe que quando as pessoas comentam, é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro e que não pode ser ignorado. Nós temos a participação da Juliane Niles também, querida, que bom que você está gostando e refletindo, da assistente social Cirlei Heinemann Weber, que sempre participa e gosta de aprender e trocar ideias, e também
Nós temos a Júlia Cesarniak e a Márcia Petri também está falando aí, que está gostando da nossa fala, está gostando da nossa reflexão. Edilaine, a gente sabe que estamos nos encaminhando para o final, e é importante dizer que os últimos 3 meses de uma pessoa que tenta suicídio não foram muito fáceis. As estatísticas apontam que nos últimos 3 meses, aproximadamente, algum evento agravou o transtorno que a pessoa tem ou causou um problema maior em relação àquilo que a pessoa estava vivendo. Intensificou-se em pensamentos negativos automáticos, prejudicou a depressão que já tinha. Então, observar e cuidar um pouquinho mais da vida nesse sentido também é autoconhecimento, Edilaine. As pessoas precisam procurar psicoterapia, as pessoas precisam procurar psiquiatria, as pessoas não têm que ter mais vergonha de colocar a sua dor e de procurar um profissional quando precisa falar. As pessoas têm hoje um número grande de profissionais colaborando, tem serviços públicos, tem privados, e eu acredito muito que o autoconhecimento, Edilaine, possa ser a chave para prevenir o suicídio, prevenir a nossa tentativa de acabar com o bem mais precioso que nós temos, que é a própria vida. Eu quero te agradecer muito, Edilaine, fiquei muito feliz, aprendi um monte contigo, eu sabia que você iria aprimorar ainda mais as nossas reflexões, das nossas lives. Deixa um recado aí para os nossos participantes e para quem for assistir a live depois, e vamos fechando por aqui, porque o tema é pesado, mas ele precisa ser falado. Não dá para fingir que não está acontecendo. Não dá para fingir que a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida no mundo. Não dá para fingir. É muito triste. Edilaine, uma mensagem breve para que as pessoas possam cada vez mais amar a vida e ajudar aqueles que estão sofrendo. Clayton, primeiro, obrigada. Eu que te agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje compartilhando com vocês e aprendendo muito também. Então, para encerrar, dizer para você que está nos assistindo nesse momento que se você está passando por um momento difícil, né, que isso realmente, né, se você está passando por esse momento difícil, que você não está sozinho, né, que em algum momento, em algum lugar, tem alguém que pode te ajudar. Nós, inclusive, né, professor, estamos aqui disponível para ajudar. Pode mandar mensagem no direct ali do Facebook, a gente está aí, a gente, né, está disponível. A gente pode, e você que está ouvindo, que conhece alguém que está passando por um momento difícil, eu posso dizer para você, você pode salvar uma vida. Nós podemos salvar uma vida, né? Hoje, amanhã, todo dia. Claro que essa não a gente não está 100% carregado dessa responsabilidade, mas a nossa parte nós podemos fazer, né? Se a nossa parte for possível salvar essa vida, ótimo, mas a nossa parte a gente precisa fazer. E você não está sozinho. Que ótimo, Edilaine, que mensagem linda. Você que está ouvindo, que está assistindo, não está sozinho. Sempre vai ter alguém com bom coração, com conhecimento, com vontade, com técnicas adequadas para poder ajudar você. Eu agradeço a tua participação, peço para que todos que estão assistindo compartilhem a nossa live para que mais pessoas possam ouvir, possam refletir, porque às vezes uma mensagem positiva pode mudar uma decisão. E se alguma pessoa que está assistindo ou que vir a assistir conseguir valorizar mais a própria vida e pensar positivo, nossa meta de hoje, do Setembro Amarelo, já foi atingida. O professor Wilson agradece, diz que são assuntos que demonstram cuidados, amor. Liz Scarpini, lá de São Paulo, participando. Um abraço, minha querida amiga, sempre participando das lives também. E a Vandineia Rodrigues. Um beijo. É a Vandineia aí, ó. Que bom estar participando conosco e assistindo. Nós temos também a Rosângela Preto, que é nossa colega, foi nossa aluna, hoje é psicóloga, é pedagoga, é professora, e ela sempre está refletindo, pensando, aprimorando os conhecimentos para poder também ajudar as pessoas da nossa comunidade e de todas as comunidades desse mundo afora. Edilaine, um beijo no teu coração, você é maravilhosa. Vamos continuar nossa luta. Sempre nós vamos fazer. Não dá para parar. Um abraço, Deus te abençoe. Um abraço, pessoal. Compartilhem a live e sejam muito felizes. Vamos valorizar a vida. Setembro é o mês da valorização da vida. Um abraço. Show, um abraço para todo mundo.